Olá! Chegamos ao episódio 68 do nosso podcast, que dá início à jornada 7 Colunas da Sabedoria. Que a paz de Cristo inunde o seu coração. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, continue compartilhando. Você pode estar abençoando vidas. O nosso tema de hoje trata da comunhão, a primeira das 7 colunas da sabedoria, se considerarmos o esboço do capítulo 9. Antes, eu leio para você o nosso texto base de hoje. Provérbios 9, de 1 a 6. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. É necessário e prudente lembrar que abordamos os conceitos de conhecimento e de sabedoria, bem como o simbolismo do número 7 no episódio anterior. O de número 67, o precursor dessa série singela. Isso, à medida em que avançamos no estudo das 7 colunas da sabedoria, nos dará o entendimento do texto e, consequentemente, facilitará o nosso entendimento das lições da sabedoria e da aplicação que devemos fazer à nossa vida diante de Deus e dos homens. Eu começo com uma importante observação de Moody sobre a sabedoria, de que trata o versículo 1 do capítulo 9 de Provérbios. Diz Moody: a sabedoria aqui, como em Provérbios 1, verso 20, o substantivo é feminino plural, embora usado com um verbo no feminino singular. Este uso é comprovado pela gramática ugarita, conforme Albright destacou. Prossegue Moody: 7 colunas. Isto tem sido diversamente interpretado como um aspecto arquitetônico, artes liberais, 7 sacramentos, etc. Foi até usado por Lawrence como o título, irrelevante, é claro, do seu livro sobre a campanha árabe na Primeira Grande Guerra. Provavelmente, prossegue Moody, é um número redondo que traduz perfeição, dando a ideia de que a sabedoria está inteiramente preparada para satisfazer. Nessa direção, relembremos, vimos que o número 7 é considerado o número da perfeição, sim, como disse Moody, por ser, segundo respeitáveis e respeitados estudiosos, a soma do número 3, número de Deus, 3 que aponta para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais o número da inteireza, 4, os 4 cantos da terra, como registrado em Isaías 6:3. Observe: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. 3, veja, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, os 4 cantos. Vamos caminhando. Claro que esse número 4 é simbólico e denota inteireza. Nós sabemos, nós consideramos que a terra é redonda. Então, por que 4 cantos? Em Isaías 6:3, vimos que a sua glória enche a terra. Em Isaías 11:12, vemos que a sua misericórdia há de se manifestar desde os 4 cantos da terra. Veja, Isaías 11:12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá,
recolherá desde os 4 confins da terra. No futuro, no acerto de contas, os 4 cantos da terra verão a ira de Deus. Observe a sequência. Ezequiel 7:2. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora, Apocalipse 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. É importante repetir. Almeida diz que a sabedoria, em Provérbios 8, aponta para a pessoa de Cristo. Ali você vê a sabedoria reivindicando a perfeição para si. Observe alguns versículos de Provérbios 8. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Assim entende-se o porquê do seu convite, o convite da sabedoria à comunhão, enfatizando que a mesa já está preparada. Veja o versículo 2 de Provérbios 9, o nosso texto base, falando das providências tomadas pela sabedoria. Provérbios 9:2. Ela, a sabedoria, carneou, ou seja, abateu e esquartejou para o consumo os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. À sua mesa estarão a sua família, os seus amigos, os seus irmãos, aqueles a quem você ama e com os quais você ama ter comunhão. Primeira coluna da sabedoria, a comunhão. Segundo Almeida, você sabe, comunhão é associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela e incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. Assim, entendendo a definição de Almeida e trazendo isso para o campo espiritual, para o campo bíblico, para o campo da vivência dos cristãos, temos a comunhão é um chamado de Deus para nós em Cristo. Leio para você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
B. Essa comunhão é explicada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 16. Veja: porventura, o copo de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? C. Considerando o significado 2 de Almeida para a palavra comunhão, relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns, parceria, veremos o quão sublime é estar e viver em comunhão com o corpo de Cristo. Eu vou repetir: estar e viver em comunhão com o corpo de Cristo. O corpo é um só. Os membros são muitos, membros harmônicos, corpo sadio. Veja o maravilhoso e emblemático texto de Atos 2:42 que eu leio para você. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Há aqui o grego koinonia, comunhão, comunicação, participação, contribuição. E no partir do pão e nas orações. Nesse versículo eu destaco para você: e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Na comunhão entre os irmãos, temos a edificação espiritual do corpo, a Igreja de Cristo, quando cada um reparte aquilo que recebeu de Deus. Paulo dá cores fortes à beleza e à sublimidade da comunhão. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? Um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja, ou seja, do corpo. Eu li o Novo Testamento na linguagem de hoje. B. No partir do pão, o ápice da comunhão em Cristo e com Cristo, anunciamos que Ele morreu, ou seja, o preço foi pago, anunciamos que Ele ressuscitou, ou seja, o resgate foi consolidado, e anunciamos que Ele voltará para buscar o que Ele comprou com o seu sangue, ou seja, as bodas serão realizadas. É isso. Não tem preço. Bendita seja a comunhão. Letra C. Nas orações temos o sustentáculo da comunhão. Foi com oração que Jesus pediu a Deus uma comunhão mais profunda e significativa do que um ajuntamento puro e simples, mais poderosa do que qualquer força contrária. Ele estava dizendo que queria a comunhão conosco, que a beleza e a sublimidade da comunhão iam muito além. Eu leio para você João 17, 20 e 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6, desnuda o significado de comunhão, pedindo que a comunhão seja honrada. Veja, Efésios 4, de 1 a 6, eu leio para você. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da
paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A comunhão é a primeira coluna da sabedoria. Ninguém pode viver sozinho, não sobrevive. Por isso, toda vez que destratamos alguém, deixamos o Senhor preocupado, fechamos portas diante de nós, magoamos quem não merecia e pagamos o preço da consciência, pesada num primeiro momento e envergonhada quando o sol se põe. O primeiro passo para uma vida feliz em qualquer lugar e circunstância é ter comunhão, lapidar a comunhão, cuidar dela, preservá-la, engrandecê-la e saber que ela é um chamado de Deus para nós em Cristo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Uma dádiva, uma coisa boa e agradável, como disse o rei Davi no célebre Salmo 133. Você lembra? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, para Davi, a união é tão boa e suave como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Veja, ele diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Versículo 3, parte A. De acordo com o pastor, escritor e professor Manuel Paiva, amigo de longa data, o Monte Sião está em Jerusalém, que foi construída sobre 3 montes: Monte Sião, Monte Moriá e Monte das Oliveiras. O Monte Hermon está no extremo norte de Israel, onde estão as 3 nascentes do Rio Jordão. O Hermon faz divisa de Israel e a Síria. A distância por estrada entre os 2 montes é de 359,8 quilômetros pelo caminho mais longo. Por avião, a distância é de 193 quilômetros, conclui o pastor Manuel Paiva. Você sabe, o Monte Hermon se mantém coberto do meio para cima o ano inteiro, apresentando-se branco. À noite, ele libera um orvalho que rega a terra aos seus pés, e os montes mais baixos da cadeia de Sião, proporcionando fertilidade contínua. Distantes, mas em comunhão, um gera umidade e orvalho para o outro, mesmo à distância. Viva a comunhão, viva as colunas da sabedoria, glórias à sabedoria de Deus, Jesus. Viva ao convite da sabedoria a comunhão sem discriminações. Provérbios 9, 3-6. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Ela, a sabedoria, tem um vinho que alegra, mas não embriaga, uma água que dá vida e refrigera, um alimento que sacia verdadeiramente, e é a verdade que liberta e que nos faz ter vida abundante para sempre.
Pensa nisso, e o Deus de paz e da comunhão eternas te faça repousar em segurança. Obrigado por estar aqui comigo. Na próxima semana, a segunda coluna da sabedoria, de que trata o versículo 4 de Provérbios 9, a simplicidade. Veja, Provérbios 9, 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Até lá, se Deus quiser.